Terceira vez que se debate sobre a legislação envolvendo este tema no âmbito da Assembleia Legislativa. As primeiras experiências de legislação ocorreram logo depois da década de 70 em Porto Alegre, em São Paulo e em outros lugares, sucedendo incêndios de grandes proporções como o das lojas Reigers, Edifício Joelma e Andraus. Ademais, os decretos de Porto Alegre, da capital São Paulo e do Estado de São Paulo são consideradas pelos especialistas e conhecedores do tema como as mais consistentes legislações do país. Buscou-se, desta forma ou desta maneira, analisar e atualizar a legislação estadual na área de segurança, prevenção e proteção contra incêndios à luz das legislações e regulamentos existentes no Estado, da legislação estadual e das recomendações técnicas do Corpo de Bombeiros. A nova legislação objetivou estabelecer um sistema de prevenção contra incêndios que evite sua ocorrência, bem como proteger a vida dos ocupantes das edificações, dificultar a propagação do incêndio, dar condições de acesso para as operações do Corpo de Bombeiro, definir as responsabilidades e competências de legislar em âmbito estadual, respeitando os demais entes federados, estabelecer as responsabilidades dos órgãos competentes pelo licenciamento, prevenção e fiscalização contra incêndios. Definir as inspeções, os licenciamentos e as fiscalizações às edificações e áreas de riscos e também determinar as sanções nos casos de descumprimento. Foram estabelecidos conceitos e definições tais como a. Alvará de prevenção e proteção contra incêndio, a PPCI, que é a certificação emitida pelo Corpo de Bombeiros da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, de que a edificação vistoriada apresenta as condições necessárias de segurança, prevenção e proteção contra incêndio, conforme o Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio, PPCI, e que deverá ser afixado em local visível. B. Carga de incêndio é a soma das energias caloríficas possíveis em serem liberadas pela combustão completa de todos os materiais combustíveis contidos em um espaço, inclusive o revestimento das paredes divisórias, pisos e tetos. C. Plano de Prevenção contra Incêndio, PPCI, é um processo que contém os elementos formais exigidos pelo CBMRS, que todo o proprietário ou responsável por prédios com instalações comerciais, industriais, diversões públicas, residenciais, unifamiliares e edifícios residenciais com mais de uma economia e mais de um pavimento urbano e rural deve encaminhar ao CBMRS, a ser apresentado na forma de projeto de prevenção e proteção contra incêndio, PRPCI, do respectivo imóvel. Assim por profissionais habilitados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, CREA-RS, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, CAL-RS. D. Projeto de Prevenção contra Incêndio, PRPCI, é um projeto técnico que contém um conjunto de medidas que visam evitar o incêndio, permitindo o abandono seguro dos ocupantes da edificação em áreas de riscos, dificultar a propagação de incêndio, proporcionar meios de controle e extinção de incêndio e permitir o acesso para as operações do Corpo de Bombeiros, elaborado por profissional devidamente habilitado no CREA ou CAL-RS. Outro aspecto importante foram abordados na nova legislação: competências, atribuições e responsabilidades. Caberá ao CBMRS regulamentar, analisar e vistoriar as medidas de segurança e expedir o alvará de prevenção e proteção contra incêndio, a PPCI, nas edificações e áreas de risco urbanas e rurais, bem como realizar pesquisas de incêndio. Já o proprietário do imóvel ou responsável pelo uso estarão obrigados a manter as medidas de segurança, prevenção e proteção contra incêndio em condições de utilização, devendo providenciar sua adequada manutenção e, em caso de descumprimento, caberá sanções administrativas. Ao órgão municipal responsável pela inspeção do alvará de funcionamento da edificação ou ao CBMRS competirá a fiscalização e a aplicação das sanções administrativas previstas na lei, podendo ainda, em qualquer tempo, caso verificado risco iminente aos usuários e ao funcionamento da edificação, a interdição da edificação. No que diz respeito aos procedimentos administrativos, competirá
competirá ao CBMRS credenciar, capacitar, treinar, orientar através de cursos ou estágios os integrantes do Corpo de Bombeiros, voluntários e civis, a fim de que possam realizar as análises e as vistorias das edificações e das áreas de risco. No caso de indeferimento, o processo deverá ser motivado com base na inobservância da legislação pelo interessado. A vistoria nas edificações e áreas de risco poderá ser realizadas de ofício ou mediante solicitação do proprietário, do responsável pelo uso, do responsável técnico ou da autoridade competente. Após a emissão do APPCI, em caso de constatação de irregularidade das medidas de segurança contra incêndio, o CBMRS deverá iniciar procedimento administrativo regular para sua cassação. Compete ao CBMRS, havendo necessidade de ajustamento das medidas de segurança contra incêndio, a expedição da autorização para a adequação das edificações e áreas de risco, após manifestação formal dos órgãos municipais e estaduais que possuam atribuição de fiscalização e análise técnica. Outro ponto importante a se destacar é o fato de que as resoluções técnicas devem seguir em todos os municípios o mesmo padrão e exigências mínimas, tendo como referência as normas técnicas vigentes ou, na ausência, norma nacional. As normas internacionais tecnicamente também reconhecidas. Ademais, residências unifamiliares estão dispensadas da apresentação do PPCI e as edificações com área construídas inferiores a 750 metros, à exceção da classificação ERP do anexo A, que possuam risco de incêndio médio e alto, conforme tabela 3, anexo A, classificação, e instruídos com base na NBR 14.435/2000, exigências de necessidades ao fogo e de elementos construtivos de edificações ou norma nacional vigente, ficam enquadrados no processo simplificado de PPCI. Foram ainda observados novos parâmetros dos projetos de segurança, prevenção e proteção contra incêndio, que anteriormente incluíam somente a área e a altura de edificações. Passará a contemplar também a carga de incêndio e o tipo de uso e a capacidade de lotação das edificações. Saliente-se que a legislação atual do Rio Grande do Sul não trata da carga de incêndio, sendo um dos parâmetros mais importantes na classificação do risco de uma edificação. As medidas de segurança adotadas pela nova legislação, estarão relacionadas à restrição ao surgimento e propagação de incêndio, ao controle do incêndio, à detecção e alarme, ao escape, ao acesso e facilidade para as operações de socorro, à proteção estrutural e à administração da segurança em situações de incêndio e pânico, à extinção de incêndio, ao controle da fumaça e gases e ao controle de explosão. No que concerne às responsabilidades, competirá aos responsáveis técnicos o detalhamento dos projetos e instalação das medidas de segurança contra incêndio e ao responsável pela obra o fiel cumprimento do que foi projetado e das normas técnicas pertinentes. As penalidades a serem aplicadas pelo descumprimento da lei são notificação, multa, interdição e embargo. As especificações das infrações serão objeto de regulamentação desta lei, considerando a sua gravidade, as atenuantes e agravantes. As notificações, multas e interdição serão aplicadas pela CBMRS, através de delegação prevista em convênio firmado com o município, e na ausência da CBMRS no município, competirá este viabilizar a aplicação das penalidades. Quanto ao embargo, compete exclusivamente ao município a sua aplicação. Quanto aos procedimentos de aplicação, caberá ao CBMRS e ou órgão municipal responsável pela expedição da licença de funcionamento, no ato da fiscalização, proceder à expedição de notificação ao proprietário ou responsável,